Querido irmão, querida irmã, que alegria eu sinto ao nos unir. E sabe de uma coisa, um segredo que eu vou contar. Termino o programa no sábado ou no domingo, eu fico com saudade. Mas que pena, essa semana não podia passar muito rápido, e ela passa. E é nessa rapidez do tempo que passa, nós estamos nos reunindo, refletindo com muita seriedade, um caminho de espiritualidade para darmos a resposta que Deus espera de nós. Sejam todos muito bem-vindos ao programa A Redenção, quando nós nos colocamos como discípulos de Santo Afonso. E Marcos, que alegria ter você aqui conosco. Obrigado, Padre Everson. É uma alegria muito grande a gente poder estar aqui para meditar, seguindo os passos de Santo Afonso, pensar e rezar a redenção. E olha, o tema que nós vamos meditar hoje, um tema muito importante, é a continuidade do nosso último programa. Quem ama Jesus Cristo, tudo sofre por Ele. E nós hoje vamos meditar sobre uma dimensão muito importante do sofrimento, que é a paciência. A paciência no sofrimento. Então, nosso programa só está começando e eu convido você aí de casa para ficar conosco, para juntos nós nos entendermos diante do sofrimento, acolhendo a vontade de Deus. É um tema provocativo, né, Padre? Demais a conta, porque sem a ação do Espírito Santo, jamais nós vamos entender o sofrimento. E jamais vamos dar uma dimensão de redenção na nossa vida para os nossos sofrimentos pessoais. Por isso, vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine hoje, em todos os dias da nossa vida, porque o sofrimento vai nos acompanhar sempre. Venha, Espírito Santo. Tendo invocado o Espírito Santo, deixando que Ele haja em nossa vida, eu convido você a tomar a sua Bíblia, Palavra de Deus, e hoje nós vamos acolher a mensagem que está na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos de 1 a 5. Então abra sua Bíblia, Romanos 5, de 1 a 5. Assim, pois, justificados pela fé, estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele tivemos acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não só isso, pois nos gloriamos também de nossas tribulações, sabendo que a tribulação gera a perseverança. A perseverança leva a uma virtude comprovada, e a virtude comprovada desabrocha em esperança. Ora, a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Que bonita inspiração nos vem a partir da carta de São Paulo aos Romanos, para a gente refletir sobre o sofrimento, a paciência no sofrimento, né, Padre? E me impressiona já aqui, no início dessa meditação, esta associação que São Paulo faz com a virtude da esperança.
Porque às vezes a gente acha que no sofrimento não tem esperança. E ele mostra aqui que é exatamente o contrário, né? Mas a esperança baseada e justificada pela fé. Pela fé. Porque quem não tem fé jamais vai poder compreender na dimensão da esperança da vida eterna o momento presente. Porque nós colocamos uma tapa do tempo, do momento, dos prazeres agora e não vemos que a nossa vida é muito maior. E, aliás, sem dúvida alguma, Santo Afonso refletiu com muita seriedade essa dinâmica da passagem da fé para a esperança, da fé que eu colocaria esperança da realização, a esperança como realização da fé. E essa reflexão de Santo Afonso é que baseia o programa da semana passada, né, a aceitação do sofrimento, e hoje não uma aceitação pacífica, mas a paciência do sofrer. Quer dizer, se eu posso dizer assim, semana passada nós olhávamos o sofrimento como algo inerente à nossa vida, agora nós vamos, seguindo o pensamento de Santo Afonso, vamos dar uma dimensão dinâmica para o sofrimento da nossa vida. Porque Santo Afonso foi um homem sofredor. Desde o início da sua vida, ele nasceu com crises de asmas terríveis, pensava que ele ia morrer como criança. Depois, míope, ele praticamente era quase cego. E assim, vários outros. E apesar de tudo, ele superou, humanamente falando, tudo isso. Mas o que nos interessa, ele apresenta para nós essa dinâmica da santificação pelo sofrimento, não foi apenas com o pensamento intelectual, foi principalmente pela experiência pessoal de Deus, que transformou a sua vida. E olha, eu acho que a meditação de hoje é muito importante para todos nós. Queridos irmãos e irmãs, Deus não é um sádico. Santo Afonso não imagina um Deus que está pronto a castigar, um Deus que se alegra com o nosso sofrimento. Não é isso. Santo Afonso olha Deus que permite o nosso sofrimento como uma força transformadora na nossa vida. E principalmente, a hora que nós olhamos Jesus, o homem das dores, Jesus, aquele desprezado, aquele flagelado, aquele coroado de espinho, carregando uma cruz, pregado na cruz. Nós podemos nos perguntar, mas por que isso? Por que isso? Porque o sofrimento também para Jesus foi caminho dele realizar a vontade do Pai. Eu vim para realizar a vontade do Pai e vou realizá-la até o fim. E ele realizou até o fim, que ele pôde depois, lá na cruz, dizer, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ah, queridos irmãos, se nós, eu estou dizendo isso com muita humildade, porque essa é uma dinâmica de vida, nós não nascemos sabendo, é uma experiência que nós vamos crescendo. E nada de gente cair em tristeza e desespero, porque muitas vezes nós não damos conta de viver a realidade do sofrimento, mas com a luz do Espírito. E por isso que Santo Afonso coloca que é a fé, e na fé manifestada na oração. Sem oração, nós não vamos conseguir achar o caminho para passar os sofrimentos na nossa vida. É importante, Padre, o senhor trazer essa dimensão que não é um sofrimento sádico, porque senão pode parecer que é um masoquismo de querer sofrer por sofrer. Não. O sofrimento que nós meditamos hoje, inspirados por Santo Afonso, inspirado também na carta de São Paulo aos Romanos, é um sofrimento com uma finalidade, sofrer, tudo sofrer por amor a Jesus Cristo. E por isso a paciência. E aqui no livro A Prática do Amor a Jesus Cristo, de Santo Afonso, eu separei um pensamento dele muito importante e interessante para nos ajudar a compreender essa dinâmica da paciência. Olha o que Santo Afonso diz. Suportando com paciência as dores de nossas doenças, tecemos uma grande parte
e talvez a maior parte da coroa que Deus nos prepara no céu. Então, pelo sofrimento, nós tecemos aqui, a partir da prática do amor a Jesus Cristo, essa coroa que o Senhor nos prepara no céu. E ela é tecida por nós, não é porque a gente procura o sofrimento porque gosta de sofrer. Não, o sofrimento, ele faz parte da nossa vida, da nossa condição. Do nascer ao término natural da nossa vida, nós temos momentos de sofrimento. Seria muito bom se nós pudéssemos passar o tempo todo sorrindo, mas isso também não corresponderia ao plano de Deus, porque o próprio Jesus também fez a experiência do sofrimento. E quando nós pensamos também na paciência no sofrer, me vem muito presente o pensamento de Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa d'Ávila, Padre Everson, que tem uma de suas famosas orações, seus poemas, que é a paciência tudo alcança. A quem tem Deus, nada falta, só Deus basta. E eu acredito que esses grandes místicos também que antecederam Santo Afonso o inspiraram muito na compreensão do sofrimento, na dinâmica da vida, no aceitar. Veja, primeiro nós meditamos sobre aceitar o sofrimento e agora a paciência para passar pelo sofrimento. E uma outra frase aqui, um outro pensamento que Santo Afonso recupera de São Bernardo, aqui na prática do amor, é o seguinte: me pergunto, por que os mártires falavam assim? Porque os mártires desejavam o sofrimento ardentemente. Porque eram insensíveis aos sofrimentos ou tinham perdido o juízo? Não, de maneira alguma, responde São Bernardo. Não foi a loucura que fez isso, mas sim o amor. Queridos irmãos e irmãs, nessa nossa dinâmica de reflexão da proposta de Santo Afonso, nós não podemos esquecer nenhum momento que Santo Afonso olha para Maria, a mãe das dores, e a mãe das dores que soube dar uma resposta. Eis aqui a serva do Senhor, não apenas na hora da anunciação, mas na sua vida toda, a partir da anunciação até ao Calvário. Eis aqui a serva do Senhor, disse Nossa Senhora aos pés da cruz. Por isso, Dom Darcy, por favor, fale um pouco para nós sobre Nossa Senhora. Estamos falando sobre Maria, a mulher, judia, esposa e mãe. Mãe de Deus. Tudo que se refere à Virgem Maria tem referência direta com a sua maternidade divina. A grandeza de Maria está no fato de ser ela escolhida por Deus para ser a mãe do seu filho. Todo estudo sério sobre Maria, o que chamamos de Mariologia, deve partir da palavra de Deus. Ou seja, procurar nas Escrituras o que Deus disse acerca da sua escolhida. Assim faz Santo Afonso de Ligório, o cantor das glórias de Maria, quando afirma que Maria é a esposa do Espírito Santo. O texto base que sustenta as afirmações de Santo Afonso é o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo 35. O Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer é santo e será chamado Filho de Deus. Comparando Deus com um artista que pinta o retrato da sua amada, Santo Afonso desenha os traços da figura de Maria. O anjo do Senhor lhe dirige uma saudação: alegra-te, cheia de graça. Ou seja, você, Maria, está convidada a fazer parte da alegria de Deus que está vindo morar entre nós. E ainda, você é agraciada por Deus, alguém muito especial para Ele. O Senhor está contigo, quer dizer,
A missão que lhe é entregue será sempre assistida por Deus. Por isso, o próprio Deus a desposou e a fecundou, por obra do Espírito Santo. Dona Darcy, nós nos alegramos com a sua presença, muito mesmo, desejando tudo de bom para o senhor, sua vida, sua família, que Deus continue abençoando e abençoe a sua diocese. Muito obrigado, Dona Darcy. Tendo meditado a devoção de Santo Afonso a Maria, nós vamos recorrer aqui a uma das suas principais obras, Glórias de Maria, e hoje vamos refletir com Santo Afonso. É muito salutar a intercessão dos santos. Santo Afonso nos diz o seguinte: é a invocação e veneração dos santos, particularmente a de Maria, Rainha dos Santos, uma prática não solícita, senão útil e santa, pois procuramos por meio dela obter a graça divina. Que seja Jesus Cristo o único mediador de justiça a reconciliar-nos com Deus pelos seus merecimentos, quem o nega? Não obstante isso, compraz-se Deus em conceder-nos suas graças pela intercessão dos santos, e especialmente de Maria, sua mãe, a quem tanto deseja Jesus ver amada e honrada. Olha que bonito a gente meditar sobre a intercessão dos santos e sobre também a centralidade aqui neste culto de intercessão da Virgem Maria, né? Santo Afonso nos diz, não é somente uma prática lícita, padre, mas ela é útil e santa. Então é importante que nós peçamos a intercessão de Nossa Senhora. O Marcos Túlio e queridos irmãos e irmãs, desculpem a maneira como eu vou refletir. Pelo seguinte, eu era criança, eu tinha 10 anos de idade. Um dia eu estava lá em casa e minha irmã me perguntou, qual é o santo forte que você acredita? Eu demorei um pouquinho para responder, minha mãe então respondeu, o santo forte é Nossa Senhora. Eu guardei essa frase na minha vida e tenho refletido muito esse ensinamento que minha mãe me deu. Depois eu fui descobrir que esse ensinamento é o de Santo Afonso, né? É o Nossa Senhora, assim, falando popularmente, é a Santa Forte. Mas ela é a Santa Forte por quê? Porque é a mãe de Jesus, é a mãe de Deus. E é por isso que Santo Afonso, ao comparar, ou melhor, ao refletir o credo, creio na comunhão dos santos, quer dizer, o que significa? Aqueles que estão na eternidade, junto de Deus, não fizeram um corte conosco. Eles continuam nos amando, continuam rezando por nós. Mas Santo Afonso fala, a presença de Nossa Senhora, a intercessão de Nossa Senhora é fundamental importância. Tenhamos confiança em Nossa Senhora. Santo Afonso de Ligório, cantador das glórias de Maria, pregador do Evangelho e doutor da Santa Igreja, roga a Deus que nos proteja. Santo Afonso, um dia questionado, ele disse que o maior trabalho que ele teve foi fazer o trabalho sobre a teologia moral. Por quê? Ele sofria muito com a divisão que existia na igreja entre os rigoristas e os laxistas. Mas ele percebia que Santo Afonso era um homem bom, ele não julgava, ele não condenava as pessoas, mas ele queria achar o caminho de santidade para todos. E ao propor que o laxismo não era válido, o rigorismo não era válido, ele sofreu muito, foi muito perseguido, muito criticado, porque aquelas pessoas que eram rigoristas, que viviam por causa da lei, e a lei é importante, e Santo Afonso, colocando a liberdade da consciência,
Né? Ele era criticado por isso, mas de outro lado os laxistas que falam, não, pode tudo, e Santo Afonso, não, nós precisamos seguir as normas que Deus nos dá e que traz a nossa consciência para nós sabermos distinguir aquilo que não é de Deus. E por isso nós vemos Santo Afonso sofrendo terrivelmente perseguições, críticas. Isso fazia com que ele tivesse um sofrimento, e nós estamos refletindo sobre o sofrimento, um sofrimento moral, porque ele sentia a dor do povo. E é importante, padre, a gente observar uma palavra que resume esse pensamento moral de Santo Afonso, que é o equilíbrio. O equilíbrio entre o rigorismo e o laxismo, que é algo que nós precisamos trazer para os nossos dias, né? Esse equilíbrio. E olha o que Santo Afonso diz, que bonito, né? Ele falando desse ponto de equilíbrio da ação moral em acordo com as leis e normas e a liberdade, a iniciativa do indivíduo, ou seja, a consciência. Minha posição foi aprovada pelo Santo Padre, o Papa em pessoa. É um pouco da consolação que tive nestes dias de provação. Então, olhando para a história, para a vida de Santo Afonso, também dos sofrimentos que ele teve, como o Padre Everson bem lembrou, nós também encontramos o bálsamo que nos alivia neste sofrimento, que ele possa nos inspirar todos os dias. Momento de nós rezarmos mais um pouco a partir do pensamento de Santo Afonso, e inspirado no tema de hoje, eu trouxe o seguinte pensamento. Para manter a paciência em todas as tribulações, temos de lembrar que todas nos vêm das mãos de Deus diretamente. Por isso, devemos agradecer a Deus e aceitar com alegria o que nos manda de favorável ou de contrário, porque Ele tudo dispõe para o nosso bem. Tudo dispõe para o nosso bem. Olha que ensinamento bonito que Santo Afonso nos deixa para hoje. De acolher com paciência as tribulações, mas não apenas ter a paciência, como também agradecer. Geralmente nós somos acostumados a agradecer somente quando é algo que a gente considera como bom, algo que nos dá alegria, vitória. E a gente é pouco acostumado a agradecer o sofrimento, né, Padre? E perceber nele um caminho para a nossa santificação, para a nossa salvação, e entender isso que Santo Afonso nos diz. Todas as tribulações nos vêm das mãos de Deus. Eu acho que nós precisamos ter um pouco de calma conosco mesmo, porque o sofrimento não faz parte dos nossos projetos humanos. Então, a gente chegar a essa maturidade espiritual para poder dizer, obrigado, meu Deus, porque o Senhor me mandou esse sofrimento libertador. Isso já é um amadurecimento na fé. O que resta? Pedir que o Espírito Santo nos ilumine para nós nos amadurecermos nesse caminhar de aceitação do sofrimento. É isso. E um dos caminhos para que a gente possa amadurecer no sofrimento, crescer, é a oração. Não dá para a gente fugir da oração. Por isso que a gente sempre encerra o nosso programa trazendo uma oração escrita, composta pelo próprio Santo Afonso, a oração que nós vamos rezar agora. Justamente. E aliás, Santo Afonso diz, sem oração não existe vida espiritual. Então é fundamental. Por isso vamos rezar. Senhor, estou convencido que sem sofrimento pacientemente suportado, não posso chegar ao paraíso. Espero que me concedais a paciência no sofrer. Quero aceitar com paz todas as tribulações, mas quando chegam, logo me entristeço e perco a coragem. Acabo sofrendo sem merecimento e sem amor, porque eu não sei sofrer para vos agradar. Eu vos amo de todo o coração, meu Redentor. Eu vos amo, meu bem maior. Eu vos amo, meu amor, digno de infinito amor. Prometo aceitar com paciência todas as dificuldades que me mandares, mas de vós espero socorro para conseguir.
Maria, minha rainha, obtende para mim uma tranquila aceitação de tudo quanto ainda devo sofrer na vida e na morte. Amém. Aceitar o sofrimento, coragem para enfrentar o sofrimento, paciência para enfrentar o sofrimento, foram alguns dos ensinamentos neste programa de hoje, que já está chegando ao fim, Padre Everson. Que pena, mas eu colocaria mais um pontinho de que Santo Afonso valorizava muito. Para viver o sofrimento na sua real dimensão, não nos esqueçamos da proteção de Nossa Senhora. Sem Nossa Senhora, nós não vamos conseguir dar o sentido salvífico para o sofrimento em nossa vida. Por isso, ao chegar ao final, agradecendo a presença de todos, agradecendo a presença do Marcos, lembrando que na próxima semana, se Deus quiser, estaremos unidos com outro tema, sem dúvida alguma, de muita importância, porque, olha, preparando-me para o dia de hoje, eu me emocionei mais de uma vez e vi como Deus é bom em permitir que eu cresça na vida, mas eu cresça com a vida com a proteção de Nossa Senhora. Então, ao terminar, pedindo as bênçãos de Deus, que quero desejar a todos muita paz, muita alegria no sofrimento, muita esperança na fé, por intercessão de Nossa Senhora, a Mãe das Dores. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e conosco permaneça para sempre. Amém. Alegria de você despedir hoje. Isso. Nós nos despedimos na certeza de que temos um encontro marcado. Obrigado pela sua companhia neste momento de oração e até a próxima. Um abraço a todos.